Oi, gente, boa noite a todos vocês. Estamos aqui com mais um Cappuccino com a Bali. E hoje é o primeiro Cappuccino com a Bali que eu estou com cappuccino. E agora sim faz sentido o negócio do cappuccino. Eu queria já deixar claro, né, para quem ainda não conhece como que funciona. Aqui na minha comunidade do Discord, eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser entrar com o convite. A gente tem um canal que é Cappuccino com a Bali, e lá a gente tem um canal para candidatos-se. Então, se você tiver interesse de apresentar algum tema de tecnologia, pode ser assim, real, qualquer coisa relacionada à tecnologia. A gente tem palestras sobre como mexer no LinkedIn, né? Como deixar o LinkedIn bom para quem quer conseguir uma vaga como desenvolvedor. Então, são, assim, assuntos diversos que vocês acreditam que possa fazer sentido. Vocês podem mandar ali no canal de candidatos e que a gente vai analisar e vai chamar vocês para poder apresentar. O Cappuccino com a Bali de hoje, a gente tem a palestrante Ana Júlia. Ela vai apresentar com o tema REST versus GraphQL, qual que deve usar, qual que é o melhor. Então, deixa eu chamar a Ana aqui. Oi, Ana, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Eu não tô com cappuccino, mas eu tô com água hoje. Quem sabe um dia dá para fazer presencial, aí eu faço cappuccino para os convidados, né? Que assim não tem o que fazer. Mas, e aí, Ana, quer contar um pouquinho do que você faz hoje, o que você trabalha? Então, eu sou desenvolvedora de software, né? Eu trabalho há mais ou menos 3 anos na área. Eu já trabalhei com Java, principalmente com Spring, já trabalhei com Angular. Hoje eu trabalho mais com React e Node, mas eu também já estudei um pouco de Python também, principalmente porque como ano passado, principalmente antes da pandemia, eu participava muito de eventos, hackathons, eu ia direto para hackathons. Eu sou aqui de Santa Catarina, né, de Tubarão, então é pertinho de... Também é de Santa Catarina, né? Que legal. Demais! Então, aí eu ia muito em Floripa, em hackathons, em eventos, né? E eu participei também ano passado da maratona Behind the Code, não sei se tu soube, Rafa, já ouvi falar. Da IBM. E aí, tipo, eu não sabia nada de Python, eu fui pra maratona assim, sem saber nada. E aí eu tinha muito desafio com Python, principalmente com notebook, sabe? Tinha IoT, mas era muito mais voltado para inteligência artificial e análise de dados, né? E eu acabei tendo que me virar para estudar para a maratona, né? Então eu acabei aprendendo bastante de Python ali. Não sou uma expert, né? Mas eu consigo me virar, assim. Acabou que eu ainda consegui ficar no top 100 da maratona, né? Que foi da América Latina inteira. Então, que demais! Eu ganhei prêmio aí do top 100, né? Para uma viagem para o México. Então, foi bem bacana, assim, a experiência. Você foi para o México? Não, a gente vai ainda, né? Depois da pandemia. Vai ser em outubro, se a gente já estiver vacinado até lá. Que da hora! Nossa! A IBM, a segunda edição que eles fizeram, né? Foi ano passado, eles estão fazendo todo ano, assim. É muito bacana mesmo. É mais focada para desenvolvedores e, tipo, mesmo tu não manjando muito, tu acaba aprendendo muito, sabe? Foi o meu caso, porque eu não sabia nada de Python e acabei aprendendo muito na maratona. Exatamente. Não, eu adoro o hackathon, eu também já participei. Você participou já do da NASA? Porque ela é em Floripa. Sim, eu participei, não, mas eu participei do online, que foi a última edição que teve. Ah, você participou também? Eu também. Ah, que legal. Que coincidência. Bem bacana, bom, né? Eu gosto bastante de participar de eventos, assim, eu tô sempre ligada na comunidade, assim. É engraçado, né? A gente em horas consegue aprender, às vezes, mais coisa do que em meses, né? O hackathon tem esses negócios, assim, da gente ficar tão na competição ali que a gente aprende um monte. Eu acho muito interessante. Bom, acho que é isso, então. Se você quiser começar, Ana, pode compartilhar aí a tela. E aí eu vou colocar aqui pra gente. Boa noite, gente. Caraca, Santa Catarina tem muito dev. Talvez, realmente. Eu conheço bastante mesmo. Boa noite, galera. Boa noite. Deixa eu colocar aqui a tela. Apareceu então é isso, Ana. Pode começar a partir do momento que você quiser. Tá. Então, como a Rafa falou, né, a gente vai ver hoje sobre REST versus GraphQL. Qual eu devo usar, qual você deve usar, qual é o melhor. Enfim, vamos lá. Antes eu queria contextualizar um pouco, né? Todas essas siglas que estão ali embaixo, SOAP, REST, GraphQL, gRPC, tem também umas mais antigonas, como Corba, RMI, XML, RPC.
Isso tudo são apenas formas de você fazer esse contato, essa interação entre cliente e servidor, né? É basicamente você fazer uma chamada de um computador para outro computador através da rede, né? Remotamente. Então, existem várias abordagens que já foram criadas, né? A SOAP ali eu até botei, mas eu nem cheguei a pegar, porque, só para vocês terem uma ideia, o REST foi desenvolvido nos anos 2000, e eu comecei a programar, 3 anos atrás, então eu já cheguei na época do REST, né? E hoje a gente vai focar no REST versus o GraphQL, né? Também o gRPC está se popularizando mais agora, principalmente pela questão dos microserviços. Ele é muito bom para trabalhar com microserviços, mas não é o foco de hoje aqui. Tá, antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre as principais características do REST, só para a gente ter uma comparação assim, mais a fundo. Eu coloquei aqui que ele é multiplataforma. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que você consegue usar hoje qualquer linguagem web, né, que dá para desenvolver web, você consegue usar o REST, tanto no server-side, no lado do servidor, tanto no front-end. Então, você consegue, qualquer framework, você consegue utilizar o REST. Outra característica dele é que ele é stateless. Então, não importa qual é o cliente que está consumindo aquela API, porque a API não vai guardar nada sobre o cliente. Então, fazendo a requisição da forma certa, geralmente, na maioria dos casos, com a autenticação, né? Tu mandando um token e fazendo a requisição da forma certa, tu vai conseguir ter o retorno daquela API. Geralmente, quando você está usando stateful, né? Você geralmente guarda informações da request no servidor, então provavelmente vai ter informação do usuário ali, enfim. E aí, nas próximas requisições, acaba usando essas informações. Mas não é o caso do stateless, nada do cliente é guardado no servidor, né? É feita uma troca de dados, né? Outra característica, que é feita uma troca de dados entre cliente e servidor. Na maioria dos casos, o JSON, mas dá para usar também HTML, enfim, mas o padrão mesmo, hoje em dia, a gente vê muito JSON, né? E também possui múltiplos endpoints. Então, a gente tem um get, post, delete, put, patch. Na verdade, esses são só verbos HTTP, né? Que é a forma como você escreve os endpoints. Eu acredito que a maioria aqui saiba o que cada um faz, mas caso alguém não tenha noção, o get a gente usa para buscar uma informação do servidor. O post é para quando tu quer inserir alguma informação no servidor, né? Guardar um dado novo lá. O delete é para deletar alguma informação, como já diz o nome. O put é para editar alguma informação do servidor. E o patch também. O patch, geralmente, quando você começa a aprender sobre o REST, você não vê muito sobre o patch, porque ele é realmente menos usado. Mas ele tem a mesma função do put, que é de editar uma informação. Só que a diferença do patch é que você não manda todo o resource, né? Todo o objeto ali. Você consegue mandar só uma parte dele para ser editado. Você não precisa mandar ele inteiro. Enquanto o put substitui o objeto que você está mandando por inteiro, né? Então, eu botei também aqui as características do GraphQL. A primeira também é que ele também é multiplataforma. Então, ele também você vai conseguir usar em qualquer linguagem. Na maioria, na verdade, tem até aqui no site do GraphQL, tem até aqui, deixa eu mostrar para vocês, todas as linguagens que tem suporte. Então, tá tudo aqui, você consegue ver. Eu quero saber se essa linguagem, sei lá, que eu uso, Julia, tem suporte para GraphQL. Então, é só você entrar aqui no site que você vai conseguir ver. A gente tem também vários frameworks, você consegue ver assim, coisas para cliente, coisas para servidor, tá tudo aqui. Deixa eu tomar um gole de água. Então, ele também é stateless, como eu falei, mesma coisa do REST, não importa qual cliente que está consumindo a API. Ele também faz uma troca de dados, né, em JSON, só que aqui a gente tem uma diferença, que ao invés de ser várias chamadas, vários endpoints, a gente só usa aqui um endpoint, que é com o verbo post, né? Isso aqui não é uma regra, já vou dizer agora, mas no final eu vou explicar mais sobre isso. Mas, na maioria dos casos, vai ser utilizado post, só post. Então, aqui eu botei um exemplo de uma chamada HTTP com post e uma chamada HTTP com REST e uma chamada HTTP com GraphQL. Enquanto com REST a gente tem aqui o verbo HTTP, obviamente, né? Eu botei aqui um post só para dar de exemplo. A gente tem o patch, né? Que é geralmente a classe que você está buscando ali, né? A feature. E aqui a gente tem o body, que
É opcional, no caso, quando você está fazendo um post, geralmente, se você manda alguma coisa no corpo, né, da requisição, você manda algum objeto no body, mas também dá para, se fosse outros verbos como get e tal, você não manda nada no corpo da requisição. E no GraphQL a gente também tem o verbo HTTP, que no caso aqui eu botei post, como eu falei, na maioria dos casos é usado post. A gente tem o path, que também por padrão é GraphQL, não é uma regra, mas geralmente se usa /GraphQL para ser o path. E o body, o que a gente tem aqui no body? A gente tem a query, a linguagem de query, né, que é a linguagem do GraphQL. Enquanto o REST ele abusa muito da parte semântica do HTTP, o GraphQL ele usa mais a própria linguagem dele e é passado isso tudo pelo corpo da requisição. Eu vou falar mais um pouco disso depois, mas antes de eu entrar mais a fundo, né, em como funciona a linguagem de query do GraphQL, eu queria mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, eu trouxe o meu Instagram, já fazendo um merchan aí, se alguém quiser me seguir, é Ana Júlia BIT, de Bittencourt. E vamos imaginar que... Eu vou mandar aqui no chat, tá, gente, o Insta dela. Ah, legal. Então, e vamos imaginar, então, que o Instagram é feito com REST. Só para dar um exemplo, assim, o que a gente teria que fazer para montar essa tela de perfil, né? Provavelmente a gente chamaria um endpoint users/id, que seria para trazer os dados básicos, como nome, a bio, data de nascimento, e-mail, essas informações básicas do usuário, geralmente que tu preenche ali no cadastro, né? Também traria você teria que fazer mais uma request, né, para buscar ali os destaques da pessoa, botei ali /histories para buscar os destaques, porque isso também é mostrado no perfil do Instagram. Mais um para mostrar os teus posts ali. Daí isso aqui provavelmente também traria não só as fotos em si, mas traria também como informações como likes, a descrição da foto, enfim, os comentários, tudo relacionado ao post, né? E mais um endpoint para buscar os seguidores, né? Porque se você acessa o perfil de alguém e essa pessoa é seguida por pessoas que você segue, isso aparece ali embaixo da bio da pessoa, né? Então, teria que também buscar os followers da pessoa, fazer essa comparação, né? Para ver se são followers que você segue também. E mostrar no perfil, né? Isso aí, mas essa lógica da comparação provavelmente seria feita no back-end. Mas tem alguns problemas no REST que eu quero citar aqui, que o primeiro deles é o overfetching, que é trazer mais dados do que precisa, que foi o exemplo que eu dei aqui realmente, né? Por exemplo, ali a gente estava buscando e-mail, data de nascimento, quantidade de likes, nada disso estava sendo mostrado naquela tela. Então, são dados a mais desnecessários, né? E imagina que você tá, a sua aplicação está num servidor na AWS, né? Está hospedada lá, e você paga pay per use, né? Você paga pela quantidade de requisição que você faz, ou você paga pela quantidade de bytes transmitidos na requisição. Então, imagina cada campo desse a mais extra que você não está usando, mas que está sendo transmitido mesmo assim na requisição, é dinheiro a mais que você está gastando, né? E a gente imagina numa escala global como o Instagram, imagina você ficar gastando dinheiro assim à toa, sabe? Em coisas que não estão sendo usadas pelo cliente. A gente também tem o underfetching, que é quando você faz mais de uma requisição para conseguir montar alguma informação na tela, né? Que foi aquele caso ali que para conseguir... Deixa eu voltar aqui. Para conseguir montar essa tela, a gente teve que fazer 4 requisições. Claro que isso foi só um exemplo, né? Aí alguém pode me dizer assim, mas e se eu poderia fazer só uma requisição, users/id, e configurar o meu back-end para trazer tudo que eu preciso nessa tela? Eu não precisaria buscar 4 endpoints para isso. Ok, você poderia fazer isso até é um pattern que é usado, mas vamos imaginar que assim, você está fazendo um endpoint não para uma feature específica, você está fazendo para aquela tela e pronto. E imagina que aí o time de UX do Facebook, do Instagram, resolve adicionar mais alguma informação nessa tela, sei lá, a data de aniversário da pessoa. É uma informação que você tinha retirado para diminuir a quantidade de bytes, certo? Então, essa informação agora vai ser adicionada na tela. Você vai ter que
entrar em contato com o time de back-end, se for times separados, né? Para o time de back-end adicionar essa informação de novo no endpoint ali, e você conseguir utilizar essa informação no front-end. Ou mesmo se for um time só. Imagina, tipo, você tem que mexer em duas aplicações para conseguir adicionar essa informação na tela, né? Ou pior ainda, vamos imaginar um caso que, digamos que no aplicativo web do Instagram tem a bio, mas decidiram que no aplicativo mobile não tem mais a bio. Ah, mas a requisição, nesse endpoint que a gente criou, traz a bio. O que vai fazer? O que vai ter que fazer? Vai ter que criar um endpoint só para mostrar os dados no aplicativo web e criar outro endpoint para mostrar os dados no mobile. Então, imagina quanto de complexidade que isso não traz, né? E quanto mais detalhe a tua API vai tendo, quanto mais coisa você vai adicionando, mais campos e mais, digamos, detalhada mesmo a tua API se torna, isso é mais difícil de ser controlado, né? Agora, deixa eu mostrar aqui. Imaginamos que o Instagram seja feito com GraphQL, né? A gente teria só um endpoint, como eu falei, é usado só um endpoint, então no caso aqui, /GraphQL. Mas aí vocês perguntam, mas então como que é feito? Eu já mostrei ali uma chamada só com um endpoint, mas qual a diferença aqui? Como isso resolveria os problemas de overfetch e underfetching que a gente encontra no REST? Bom, para contextualizar isso, para conseguir mostrar isso para vocês, eu tenho que mostrar aqui como funciona o GraphQL, né? Imagino que bastante gente já saiba, mas se alguém não souber, eu vou mostrar aqui. A gente tem 3 tipos de operação para fazer no GraphQL, né? No REST, a gente tem o GET, como eu falei, né? O GET, o PUT, o PATCH, o DELETE. Acho que eu esqueci algum. E o POST. Já no GraphQL, a gente tem os operation types, que são os tipos de operações possíveis, né? A gente tem a query, que faz a busca de informações no servidor. Fazendo uma comparação com o REST. Seria o GET, né? Porque é o que você está buscando informação do servidor. A gente tem também as mutations, que serve para modificar dados. Então, seria em comparação com o REST, a gente podia colocar o POST, o PUT, o PATCH, até o DELETE, né? Porque você está modificando coisas no back-end. E a gente também tem as subscriptions, que servem para escutar eventos em real time. Isso é uma coisa que não existe nativamente no REST e foi implementada nativamente no GraphQL, né? Geralmente, quando você tem que usar alguma coisa real time com o REST, você vai utilizar alguma biblioteca externa, como o Socket.io para o JavaScript, né? Aqui no GraphQL é bom que a gente já tenha isso nativamente. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes em como servem as mutations e como funciona as subscriptions. Eu vou mostrar só um pouquinho como funcionam as queries para mim conseguir fazer essa comparação melhor para vocês. Só deixa eu tomar mais um golinho de água aqui. Então tá, aqui eu botei um exemplo, né, de uma chamada sendo feita com GraphQL, né? Se vocês perceberem, isso aqui lembra até um pouco de JSON, né? Mas isso aqui não é um JSON, tá? Isso aqui é a linguagem própria do GraphQL. Então, a gente tem aqui o operation type, né? O tipo de operação que a gente está fazendo, que eu defini aqui, que é uma query. A gente tem o objeto, que objeto você está buscando, que eu estou buscando users, e qual campo você está buscando. Aqui eu coloquei só name, então eu só estou buscando um campo. E ele retorna aqui em formato JSON, eu botei eu e a Rafa aqui sendo retornadas na requisição. E aí alguém vai dizer, tá, mas agora eu também preciso do username da pessoa. Então tá, é só você adicionar qual campo você quer ali e ele vai te retornar esse campo também. Eu acho que eu escrevi o teu username certo, Rafa, eu espero que tenha escrevido. Tá certo? Escrito, desculpa. Tá certo, sim. Tá certo. Eu adorei. E vocês percebem que, como isso já resolveria aqueles problemas de ter dado a mais ou ter dado a menos numa requisição que acontece no REST? Porque aqui quem decide é o front. O front decide o que ele precisa. Agora não vai ter mais esse campo, né? O time de UI decidiu mudar, não vai ter mais esse campo na tela. Simplesmente tira da requisição
pelo front mesmo, e você não vai estar mais explorando esse campo, não vai estar consumindo mais bytes extras ali na requisição desnecessários, né? Então, resolve bastante esses problemas de overfetching e underfetching do REST. Eu também botei aqui um exemplo passando parâmetro. Agora eu quero filtrar só por um usuário, para mostrar no perfil mesmo. Beleza, eu coloquei aqui filtrando só pelo ID 1, coloquei aqui o ID 1 sou eu aí. Ele está trazendo só as informações do ID 1. E agora, mas eu também quero mostrar os posts da pessoa. Então tá, você adiciona ali posts, que no caso isso aqui seria outro objeto, né? Então dá para perceber que é um objeto dentro de outro objeto, você pode ter mais objetos, e assim vai. E aqui os campos que eu tô trazendo dos posts. Que eu botei picture URL, só para dizer que tá trazendo a foto ali. E a quantidade de likes. Só para mostrar mesmo como você pode trabalhar isso de forma dinâmica, né? Você que decide, no caso, quem tá fazendo front, né? Que decide realmente o que ele quer trazer, o que ele precisa. Enfim. Eu quero mostrar para vocês aqui, porque isso aqui é tudo na parte da requisição, né? Como você faz uma requisição com GraphQL. E no back-end, como a gente define as rotas e tudo mais, né? Porque com o REST é só você definir as rotas, cria os controllers e assim vai indo. Com o GraphQL, a gente tem a linguagem de definição de esquema. Se vocês perceberem, isso aqui lembra até um pouco de orientação orientada a objetos, né? Programação orientada a objetos. Lembra um pouco de interface, parece até muito uma interface, um TypeScript, isso daqui. Mas isso aqui é a linguagem do próprio GraphQL, tá? A linguagem de esquema do GraphQL. E é assim que você define as rotas. Então, aqui eu estou dizendo que vai ter user, que é um objeto. Ele tem o nome, o username e os posts. Aqui dizendo qual é o tipo, né? Quando tem um ponto de exclamação, significa que é obrigatório. Aqui eu botei um array, que vai ser um array de posts, e eu botei um ponto de exclamação, mas isso não significa que precisa ter um post. Isso significa que esse array precisa existir, né? Não pode ser null, nem pode ser undefined. Então, aqui eu botei os scalar types, como eu mostrei ali, né? Aqui eu só usei string, mas a gente tem 5 tipos, que é chamado de scalar types no GraphQL, né? A gente tem int, float, string, boolean e id. Esse ID lembra muito o Object ID do MongoDB. Mas isso aqui lembra muito qualquer linguagem, né? Que são os tipos primitivos ali. Bom. Mas, como nem tudo são flores, né? A gente também tem uns probleminhas com o GraphQL. O primeiro deles, que é o que muita gente reclama, né? Acha ruim, é pelo fato dele sempre retornar o status code 200 ali, né? Porque como o GraphQL não abusa muito da linguagem, da semântica do HTTP, e ele só utiliza ali um verbo HTTP, né, geralmente o post, ele sempre retorna status 200. Então, não importa se deu erro na tua request, vai ser status code 200 ali, né? Então, você não consegue fazer um tratamento de erro ali dependendo do status code que está retornando a tua API, né? Mas o GraphQL, ele tem o próprio tratamento de erros dele, que é retornado dentro da query mesmo. Então, você tem o retorno ali dentro do JSON, você tem um objeto errors, que traz todos os erros. Eu vou até mostrar aqui a gente tem o Apollo. Deixa eu mostrar aqui. Como que cada biblioteca lida de uma maneira, né? Mas eu gosto muito do Apollo. Vou mostrar aqui que é uma biblioteca para JavaScript, TypeScript. A gente tem aqui, ó, como ele lida com os erros, né? Se vocês perceberem, ó, tem forbidden, internal server error, é bem parecido com os status codes, né? Mas não tem os números, o nome mesmo. E ele retorna isso aqui, como diz aqui em cima, num array contendo todos os erros, dentro da query. Tá aqui. Então, apesar de ser um pouco mais complexo, se você está começando a aprender agora, começando a estudar agora, a curva de aprendizado vai acabar sendo um pouco maior, porque ele não tem muito, não usa muito dessa semântica do HTTP, que nem o REST, mas não é uma coisa que é impossível, né? Isso aí você, conforme você vai utilizando, você vai pegando com o tempo, né? A gente também tem um problema com o caching, que todo mundo fala, né? Principalmente ali com HTTP caching, que é muito difícil
de implementar. O principal motivo que falam isso é que muita gente tem a ideia errada que o GraphQL só funciona com post, então você não consegue usar get, put, patch, delete com GraphQL, mas isso não é verdade, porque você consegue usar get sim com GraphQL, isso é possível, e HTTP caching só funciona com get, então você não consegue utilizar o caching do HTTP se você estiver utilizando post. Então, para isso que serve, se você precisa utilizar o HTTP caching, você consegue utilizar o get no GraphQL também, né? Mas isso também tem outros problemas, como, por exemplo, cada navegador limita o tamanho da URL, né? Do jeito que acha melhor. E pode ser que a sua query se torne muito complexa, muito grande ali, e o navegador limite o tamanho da query, né? Porque quando você está fazendo um get, você não tem corpo da requisição, você tem que mandar tudo pela URL. E se você mandar uma query muito completa, URL gigante, e pode ser que estoure o limite, né? Mas existe outra forma de contornar isso, que é com persisted GraphQL. Eu não vou entrar a fundos aqui como é que funciona, Ana, mas se você... Oi? É que eu acho que a sua câmera caiu, eu não sei se talvez seja a conexão. Deixa eu ver aqui. Para mim tá parecendo que... É que eu uso pelo celular. Sim! E caiu mesmo, deixa eu ver se eu consigo reconectar aqui. Beleza, sem problema. Ô, gente, se vocês tiverem dúvida, no final a gente vai abrir para dúvida, tá? Eu acho que é melhor do que ir agora durante a explicação. Reconectou? Foi. Voltou, né? Aham. Às vezes... É que eu tô usando meu celular de webcam, que eu não tenho webcam. Sim. Tá, deixa eu tomar um golinho d'água. Então, como eu tava falando, pode ser que estoure o limite ali da tua query, por causa do tamanho da URL, mas você consegue contornar isso com persisted GraphQL, que é uma forma que criaram para resolver principalmente esse problema. Se você precisa usar caching na tua aplicação, principalmente o caching HTTP, né? Porque a gente tem outras formas de fazer caching. E você está usando URLs, carries muito grandes que estão estourando o limite da tua URL, você consegue usar o persisted GraphQL, que é basicamente uma forma de você salvar uma query no back-end, criando um hash dela. E aí, por exemplo, você mandou a query e criou um hash dela. Você tem que configurar tanto back quanto front para isso. E aí, criando esse hash, a próxima vez que você for chamar essa query, você pode chamar ela com o hash, né? Você não precisa passar a query inteira ali. Você só manda o hash e ela te retorna o que retornaria normalmente. Opa, peraí que eu quero mostrar aqui. Aqui no próprio Apollo, a gente tem aqui, Automatic Persisted Carries, que ele explica certinho como funciona. Cada lib vai implementar de uma maneira, né? Mas eu gosto bastante do Apollo, então eu estou mostrando aqui. E se você precisa disso realmente, é só você dar uma lida aqui na documentação que você consegue utilizar o caching HTTP com GraphQL. Bom, aí também, por exemplo, se você vai fazer uma mutation, deixa eu voltar aqui para o... Não vai ser legal você fazer uma mutation com get, não vai funcionar muito bem. Então, uma forma de contornar isso também seria você definindo o seu back-end para quando for uma mutation, utilizar post. Quando não for, utilizar get, né? Só nesse caso que eu estou falando que você precisa usar o cache HTTP. Mas, vamos pensar, dizem que isso muita gente diz, isso é um grande problema do GraphQL, né? Mas vamos pensar numa API REST totalmente customizada, que é um nível de aplicação que o GraphQL te oferece, você customizar totalmente, você trazer só os campos que realmente você precisa no front-end. E agora imagina que você está criando uma aplicação desse nível, só que com REST, né? Com REST. Você teria que, por exemplo, eu vou passar ali, vou criar query paras, que ali nos parâmetros eu consigo passar quais campos exatamente eu preciso. E aí, tá, beleza. Então, você criou uma API totalmente customizada, como se fosse uma API GraphQL, só que com REST, né? Além do maior trabalho que você vai ter para fazer toda essa customização,
você também não vai ter mais a vantagem que é do caching HTTP, porque digamos que, por exemplo, você fez uma requisição ali com os campos, sei lá, como a gente deu ali, name e username. E aí o caching validou o campo username. Mas o HTTP ali, a URL, não vai conseguir diferenciar se eu preciso alterar, fazer o refresh só do username e chamar a URL só com o username. Ele não vai conseguir fazer isso, o HTTP não vai conseguir fazer isso, ele vai fazer o refresh da URL inteira. Então vai chamar de novo todo o teu endpoint. Tu não consegue ter esse nível de personalização utilizando o caching HTTP. Então isso eu acho que já não seria... se você tem uma API GraphQL e você precisa realmente desse nível de customização, se você fizer ela com hash, você também não vai ter muita vantagem com caching HTTP. Tem outras formas de caching que talvez você tenha mais vantagem. Inclusive, aqui também na lib do Apollo, a gente pode ver aqui, ó, performance caching. Você consegue ver aqui todas as formas de fazer caching, tanto utilizando get, ou utilizando main cache, ou reads, tem muitas formas de fazer caching mesmo. Claro, isso tudo vai te trazer um pouco de complexidade. Como eu falei ali, o GraphQL não usa muito da semântica do HTTP, então isso traz mais complexidade sim, mas é possível sim utilizar caching com GraphQL. Então, eu diria que não, muita gente diz que isso é um problema, eu não diria que é um problema, mas é uma dificuldade, sabe? Se torna mais difícil mesmo, mas você consegue fazer. E aí, antes de fazer as considerações finais aqui, realmente para qual tipo de caso que eu recomendaria cada um, eu queria mostrar para vocês aqui, não sei se, acho que dá tempo, Rafa, um exemplo real aqui. Dá programando. Uhum. Acho que vai ser bem legal se você mostrar. Então, beleza, eu vou criar aqui um projetinho. Eu comecei a usar o WSL recentemente, então meu terminal não tá nada customizado, tá bem feio. Eu utilizava Pop! OS, mas eu resolvi ficar no Windows mesmo e agora eu ainda não terminei de customizar tudo. Então, eu vou criar aqui um exemplo aqui. Vamos botar o Insta mesmo, o exemplo que a gente criou ali. Eu vou dar um npm init. Eu vou criar com JavaScript, tá? Esqueci de avisar. Geralmente, eu gosto de usar TypeScript nos meus projetos, mas como para não acabar confundindo, porque como eu falei ali, a linguagem do GraphQL é bem parecida até com orientação a objetos, TypeScript e tal, eu vou criar com JavaScript puro para não confundir. Eu vou instalar aqui, então, a lib do Apollo. Ô, Ana, tem como colocar maior a letra? Já foi? Deixa eu ver. Eu já vou abrir o terminal e aí eu já aumento. Aqui, só estou instalando ali. Fica bem pequeno aqui na apresentação. Tá, já vou abrir o VS Code aqui e já aumento. Beleza. Deixa eu terminar de instalar aqui. Melhor agora? Sim, eu acho que tá bom, né, gente? Pelo menos para mim aqui tá ok. Show. Tá, eu vou instalar também o Nodemo, só para a gente não precisar ficar reiniciando o servidor a cada alteração que fizer. Instalou. Eu vou também colocar aqui o type como module, porque eu gosto de usar ES modules, não gosto muito de usar CommonJS. E vou criar um script aqui para a gente inicializar o projeto com o Nodemo. Nodemo. Vou criar uma pasta src e criar um arquivo index.js. Show. Uma vírgula aqui. Vou criar, então, aqui a pasta src, source. Opa, criei errado. E vou criar aqui o index.js. A gente tem que importar a lib do Apollo, né? Apollo Server. A gente também precisa criar os esquemas, né? Que são como se fossem nossas rotas, como eu mostrei ali. Então, eu vou criar um arquivo separado para criar os esquemas. A gente precisa importar um objeto chamado GeekQL, do GraphQL.
de GraphQL, que é do Apollo também, para a gente conseguir montar os esquemas. Então, a gente chama de type diffs, né? Esse aqui é padrão do Apollo. E a gente tem que instanciar aqui o GraphQL passando mais string, e aqui dentro vai ficar todo o nosso esquema. Eu vou criar aqui um type user, só para dizer que a gente vai ter um user aqui, que precisa de username, que é uma string obrigatória, e precisa de name também, que é uma string não obrigatória. A gente precisa definir também o type carry, que isso aqui é do próprio GraphQL. Você lembra que eu falei que tem carry, mutation, subscription? A gente precisa definir isso aqui também. Eu botei aqui que o type é carry, e a gente vai ter users, que vai retornar todos os users ali, que é obrigatório que retornar. Beleza, a gente definiu aqui o nosso esquema. Vamos importar ele aqui também. Eu não exportei. Exportar. Beleza. Opa, importei coisa que eu não precisava. Esquema.js. Antes da gente instanciar nosso server aqui, a gente precisa criar os resolvers. O que são os resolvers? São como se fosse o controller do hash, né? Aqui a gente vai fazer um mapeamento, 1 para 1, ele faz um mapeamento, então a gente vai criar aqui uma carry, um tipo carry, que vai fazer aqui tem que ter 2 pontos, vai fazer um mapeamento para esse esquema aqui, né? E vai buscar o que tiver aqui dentro, né? A gente vai definir users. Aí a gente tem aqui 4 parâmetros que são padrão do GraphQL, que é parent, args, context e info. Eu não vou entrar a fundo o que cada um faz, mas a gente só vai usar o args aqui, que é os argumentos mesmo. Nesse momento ainda a gente não vai usar, porque eu só vou retornar todos os usuários. Então aqui a gente vai ignorar todos os argumentos e retornar todos os usuários. Ah, mas esses usuários não existem. Uma aplicação real, provavelmente a gente faria uma configuração aí com o banco, ou a gente chamaria um serviço, né? Ou até mesmo direto com o banco para buscar quais são os usuários. Mas aqui eu vou criar um array de users aqui, só para dizer que tem. Vou criar aqui de novo 2, eu e a Rafa. Só para ter alguma coisa para a gente mostrar. Nice. Rafa, é assim, né? Isso. Ah, beleza. Beleza. Então agora a gente já tem... uma das únicas pessoas, na verdade, que acerta assim de primeira. Sério? Sempre tem um L ou o E no final, então tá certinho. Quando eu fui fazer a apresentação, eu fui no teu Insta conferir se era realmente essa como tinha escrito. Sim, sim. Então, como a gente já tem nossos resolvers, o esquema, os objetos, o array de usuários que vai retornar, a gente pode instanciar o nosso servidor aqui. Então, vou instanciar server, que vai receber new Apollo client, que a gente passa no construtor os type diffs que a gente portou ali do esquema e os resolvers. Eu vou ouvir aqui, dar um server, server.listen para a gente ouvir o nosso servidor. Eu vou botar aqui a port sendo como 4001 para não dar conflito ali o histórico de outra que eu tinha feito. E vou botar aqui então para ele a gente escutar qual é a URL, né? A gente vê aqui, dá um log na URL. Acho que é isso. Se não tiver nada errado, vamos dar um npm run start, que é o... Deixa eu ocultar aqui. Que é o que a gente tinha criado. A gente não criou. Eu criei dev. Resolvers not defined. Eu também escrevi errado aqui, né? Eu escrevi alguma coisa errada aqui também. É o user. Escrevi um monte de spelling error aqui. Que faz a falta de um S-lint da vida. Beleza, tá rodando aqui na porta 401. Vamos ver aqui. Aqui tá nosso playground. Aí aqui, uma coisa que eu esqueci de comentar que é muito boa é que enquanto no Write a gente precisa, se quiser documentar a API, né, a gente precisa usar geralmente um Swagger ou se a própria linguagem já documenta, enfim. Mas você tem que criar a documentação, né,
no GraphQL, ele cria para você. Então, aqui a gente tem, como a gente definiu ali, o esquema, ele traz aqui, ó. A gente tem o type user, as opções é username e name. E aqui a gente também tem os esquemas, né? Aqui aquelas outras coisas de cache ali que eu comentei, mas a gente não vai entrar a fundo nisso. Esse playground aqui, ele é só uma forma de você testar a sua aplicação, né? Geralmente para desenvolvimento, mas no front você vai criar essas queries dentro do seu do framework ali que você estiver usando para o front, né? A gente tem o Apollo Client para fazer essa integração com o Apollo Server. E aqui vamos criar, então, para a gente buscar, vamos criar uma query para buscar todos os usuários. Ah, mas eu quero só o nome agora, então vamos testar aqui? Pronto, só trazendo aqui eu e a Rafa, né? Ah, mas agora eu vou precisar também do username. Só você adicionar aqui, pronto, trazendo username. Mas dá pra gente personalizar isso. Ah, eu preciso só buscar só pelo ID, né? Um user por ID. Então a gente pode definir aqui um novo type. Aí no caso aqui a gente vai ter um parâmetro ID. Então, a gente define o tipo, botei o tipo ID mesmo, que retorna apenas um user, né? Aqui a gente não tinha ID, então vou adicionar aqui o ID agora. É do tipo do type ID, que é obrigatório também. Não precisa da vírgula, eu me confundo um pouco, porque lembra muito JSON. Como a gente não tinha criado nenhum ID aqui, vamos criar aqui agora ID no objeto dos usuários também, só para a gente ter como filtrar. E aqui agora eu vou criar outra query aqui. E dessa vez a gente vai usar os parâmetros aqui. O parent a gente não vai usar, não vamos entrar falando nisso, mas a gente vai usar os args, que é os argumentos. E os outros dois também vamos ignorar no momento. Então, a gente precisa retornar o ID com o usuário que está sendo passado ali. Então, a gente dá um returning users.find, que a gente faz uma comparação do ID do usuário com o ID que está passando ali nos argumentos. Vamos ver se deu certo? Deixa eu ver aqui. Vamos criar outra query aqui, vamos nomear essa query, a gente também consegue nomear as queries, get users, eu vou botar aqui. Eu vou criar outra escrito find users. Aí aqui eu vou passar o usuário. A gente pode passar tanto o parâmetro direto aqui, mas se você estiver fazendo uma aplicação mesmo, o ideal é que você passe uma variável, né? Então a gente pode definir uma variável aqui e passar aqui no playground, a gente tem essa opção de passar aqui. Aí a gente passa como uma string. Vou botar aqui o ID 2. Aí aqui a gente vai dizer que o ID vai ser pego da variável ID. Beleza? E a gente vai buscar o ID e o name. Então vamos rodar aqui find users. Pronto, trouxe a Rafa. Viram como é simples utilizar o GraphQL? Começar com ele realmente é bem simples, assim, você acho que pega bem rápido. Mas tem realmente aqueles problemas que eu citei, né? Um pouco de complexidade. Mas dá pra gente também fazer uma mutation aqui, só para ver como seria inserir alguma coisa no back-end, né? Então, a gente pode criar aqui... Existem duas formas de você definir aqui o esquema, né? Tem type e input. Input, geralmente, você cria quando você quer que seja um objeto que vai ser passado ali como parâmetro nos argumentos da requisição, né? Então, vou dizer aqui que é create users. E passa o user, que é uma string... username. Que é uma string. E passa também o name, que é uma string. Vou botar os dois como sendo obrigatório, para você ter que criar realmente com os dois campos. A gente também tem que definir aqui o type mutation, que é do próprio GraphQL, né? Como eu mostrei, o query do próprio GraphQL, mutation também. A gente define aqui que vai ter create um objeto aqui, create users, que vai precisar passar um usuário, que é do tipo create user, tá aqui obrigatório aqui, e vai retornar um usuário. Vamos voltar aqui e criar, então, no resolver, nosso mutation. Então, tá aqui, mutation, create user. A gente vai ignorar o parent, a gente vai pegar aqui dos args o user. E vamos fazer o seguinte, vamos inserir aqui nesse array o usuário. Mas para isso, como a gente não está passando ID, vamos gerar um ID automático aqui. Eu vou dizer que, geralmente a gente faria isso com um gerador de ID, eu esqueci de botar aqui a flechinha para dizer que é uma função.
A gente geralmente faria isso com alguma coisa, alguma ferramenta para gerar ID. Mas aqui eu vou dizer então que o ID é o users.length, só para a gente ter o... Opa, aqui é igual. É uma sequência ali, né? User.length, mais um só para ficar a sequência certinha, né? E aí eu vou definir também aqui user, que vai vir de args, tá? Então, eu vou criar aqui um objeto novo, que vai receber esse ID, que é aquele ID ali, ponto toString, porque no GraphQL, ID é uma string, né? Você não cria ID como number. E o resto das propriedades desse usuário eu vou pegar de args.user, que é o que está vindo da requisição. Eu vou retornar, eu vou inserir, né, primeiro. Aqui está como const, então para a gente poder editar esse array aqui, eu vou colocar como let. E aqui, users vai receber os próprios usuários, né, vou fazer uma cópia aqui, e o user que a gente criou. E a gente retorna user. Aqui, geralmente, isso aqui é só um exemplo, né? Então, isso aqui eu criei um objeto na mão mesmo, hard-coded, mas isso aqui você geralmente vai pegar e inserir no próprio banco de dados, né? Vamos criar aqui uma nova aba só para não confundir, então vamos criar aqui uma mutation. Ô, Ana, você consegue aumentar a letra do navegador, talvez? Foi. Tá bom. Desculpa. Ótimo. Eu esqueço. Não, imagina, para ficar mais fácil de ver. Sim. Então, eu vou criar aqui o objeto usuário que eu quero inserir. Não sei quem que eu vou inserir aqui. Diz alguém aí para a gente adicionar no nosso aplicativo aí, Rafa. O quê? Alguém para adicionar? Para a gente criar aqui uma pessoa nova. Oh, Jesus. Eu não sei. Deixa eu ver. Alguém aqui. A última pessoa que falou no chat. Letícia, _SB. Letícia, né? O name, no caso. Beleza. Letícia. Username, Letícia, _USB. SB. SB. Beleza. E a gente vai retornar aqui o nome da pessoa e o ID, para a gente ver se geralmente criou lá, né? O que deu de erro aqui? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vamos dar um log para ver o que está chegando aqui. User object not interable. Deixa eu dar um log aqui. User. Let users, criou. Retornou os usuários. Acho que ele não conseguiu inserir, será? Deixa eu ver aqui. Na hora sempre acontece alguma coisa, né? Tem que acontecer alguma coisa para dar errado. O Devorak, é Devorak que fala? Deviorak tá falando que é o 3 pontinhos user S maiúsculo. Aqui... Não sei onde que ele tá falando. Era lá? Aí, eu acho que é aí dentro do users igual, não é? Será? Então, aqui eu tô adicionando o ID e passando que os restos das propriedades vai ser o que tá passando do args, né? Que tá vindo aqui. Deixa eu ver o chat. Linha 22. Linha 22. Isso, linha 22. Não, tem 23. Agora tem que ser 23. É o S no final. Será que é isso? Aonde que tem o S? Aqui. Não, mas é que eu tô inserindo aqui, né? A ideia era pegar e inserir aqui nesse array de usuários. Sacou? E aí, por isso que eu botei user, né? Pra pegar esse array de usuários e inserir. Famoso log. Aqui, ó, diz aqui, ó, linha 22, object not interable. Deixa eu ver. Ana, users, aí na linha 23, users, aí os 3 pontinhos aí dentro do colchetes, user S. É verdade. Agora entendi o que ele estava querendo dizer. Bom, criamos aqui
Aí vamos ver então se veio aqui, ó. Pronto, tá aqui a Letícia. Seu nome é Letícia. Vamos filtrar a Letícia para ver se ela. O ID dela é o 3, né? Se a gente criou certo, era o 3. Pronto, veio a Letícia aqui. Inserimos um usuário novo no nosso. Aqui na nossa aplicaçãozinha. Bom, isso aí foi só um exemplozinho simples, né? De como a gente trabalha com GraphQL. Claro que se você vai fazer uma aplicação real, você vai fazer muito mais coisa, vai ter muita mais complexidade. Mas eu quis mostrar aqui um exemplozinho simples, né, de como a gente cria, porque geralmente o pessoal conhece bastante REST, mas GraphQL, pelas empresas, assim, ainda é menos utilizado do que o REST, né? Se alguém ficou na dúvida, eu mostrei o exemplo do Instagram, mas o Instagram realmente usa GraphQL. Inclusive, o GraphQL foi criado pelo Facebook em 2012, e como o Facebook, quer dizer, o Instagram pertence ao Facebook, né? Eles utilizam o GraphQL. E é isso aí. Eu diria que, assim, se você vai fazer uma aplicação que não tem muita alteração dos dados ali, tipo... é uma alteração que... é uma API pública que não vai alterar muitos dados, então talvez você não vai ter tanta vantagem do GraphQL, né? Mas se for uma aplicação que realmente tem muita informação, muito campo, muda muita coisa, cara, o GraphQL vai te dar muita vantagem, assim. Principalmente se você está hospedado num servidor aí que você paga, né, pela quantidade de bytes transmitidos. Então, isso é crucial, assim, para questão financeira mesmo do que você está desenvolvendo, né? Então, é isso aí. Eu botei aqui os agradecimentos, se alguém quiser conferir aí, meu GitHub, meu Twitter, era para ser meu LinkedIn aqui, e o meu Twitter. Perfeito, Ana. Muito, muito, muito obrigada pela apresentação. Desde o começo o pessoal já estava falando, que sensacional. Falaram muito da sua dicção também, que falaram que você fala muito bem. E acho que o pessoal curtiu bastante. Eu não sei se você consegue ver o chat daí, né? Agora eu tô vendo. Tô vendo, sim. Muito que bom obrigada. Que gostaram. Foi muito legal e eu adorei que você trouxe também essa parte prática e fez aí ao vivo, com console log e tudo mais. Foi sensacional. Tá convidadíssima a participar de mais um próximo, né? Se você quiser trazer alguma coisa assim, acho que ia ser muito interessante. Adoraria ter você aqui de novo. O pessoal também que tem vontade, eu já falei para vocês, é lá na comunidade do Discord. É só vocês se inscreverem no Candidate-se. E agora as dúvidas. Vocês têm alguma dúvida aí, gente? Eu vi que tem um pessoal que já te conhece aqui, né, Ana? Quem que dá... que você é top, que não sei o quê. Eu acho que é o pessoal da Rocket City. Eu trabalho na Rocket City, né? Que legal. Sim. Que legal que eles estão aí. Inclusive, vou mandar um salve aí pro William Amorim, que é meu colega na Rocket City, que ele ficou super animado que eu ia participar. Pro João Vitor também, que conversou ali comigo no Instagram, pediu salve, tá aí o teu salve, João. Que demais. Gente, é isso aí. O Camarda também ali no chat. Legal. Deixa eu ver aqui, eu acho que tá tendo perguntas. Pessoal, consigo por essa live com horas complementares na faculdade? Não. Eu acho que não. Aqui. M. Carvalho. Alguma recomendação para como começar a estudar GraphQL? Boa. Cara, a primeira coisa que eu vou falar para ti é dar de cara na documentação, porque se você não ler a documentação antes, tem muita coisa que você vai perder, que você vai deixar de usar, que traz muitos benefícios. Então, apesar de ser meio chato a documentação, mas vale muito a pena. É bem completa a documentação do GraphQL. Então, dá de cara na documentação, lê a documentação dele, depois decide qual linguagem você vai usar, qual framework. Vê ali no próprio site do GraphQL quais são os frameworks que usam GraphQL, né, que dão suporte para o GraphQL na linguagem que você escolheu, e dá de cara, faz um projetinho ali para tentar aprender e começa assim, sabe, na prática mesmo. Primeiro lê a documentação, depois dá ali na prática. Perfeito. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Quantos anos você tem, Ana? 20. Eu tenho cara de criança, eu sei. Ela é um super gênio de 14 anos ou só parece que tem 14 mesmo? Não, eu só pareço, eu tenho 20, gente. Caramba, não parece mesmo. A cara não mudou, desde os 12 é a mesma cara. Deixa eu ver aqui. Ixi, meu Deus. GraphQL tá estourando mais agora ou eu que estava por fora da tecnologia?
Então, como eu falei, lançou em 2012, né? Então já tá no mercado faz um tempinho aí. O Instagram, o Facebook já usam faz um tempo. Mas realmente eu vejo que aqui no Brasil tá começando a ser usado mais agora, né? Tá popularizando mais agora dentro do mercado de trabalho, nas empresas, né? Legal, sim. Um salve aí pro Wolf do Cafree. Muito obrigada pelo sub aí, gente. Muito obrigada para todo mundo aí que deu sub, né? Eu não consigo assim agradecer, ficar cortando aqui a apresentação do pessoal, mas muito obrigada. Eu tento agradecer aqui no chat, porque a gente usa uma ferramenta que é o StreamYard. O StreamYard não tem aquele negócio lá do Streamlabs que aparece, não sei o quê. Eu tenho ainda que ver como que dá para fazer um negócio legal. Deixa eu ver mais aqui. Acho que isso daqui é uma pergunta para você. Eu acho que deve ser uma interna. Bora MBM esse ano de novo, Ana? Bora. Não tô reconhecendo ali quem é pela fotinho ali, mas não tô reconhecendo pelo nick, mas bora. Me chama aí no Discord e vamos. Com certeza, eu vou participar de novo. Opa. Ana, faz alguma faculdade de TI? Sim, eu faço Ciência da Computação aqui na Unisul, de Santa Catarina, né? E tô no 5º semestre. Nossa, mentira, eu também tô no de engenharia, no caso. Legal. Legal. Essa pergunta eu vi também durante a apresentação. Qual o tema do VS Code que você está usando? É o da Rocket City, é o Omnitem. Omni, né? Isso. É muito legal, eu usei já uma época. Quais as vantagens sobre REST e outros web services? Bom, como eu citei ali, o REST ele abusa muito da semântica do HTTP, né? Então você consegue usar muito ali tanto os verbos HTTP quanto abusar bastante ali da questão do header, dos status code. Então ele é mais simples para te aprender. É o que mais está no mercado hoje ainda. Então, se você está estudando para o mercado de trabalho, assim, vale muito a pena você aprender REST. Eu acredito que ele ainda vai ser muito utilizado, ainda é muito bom, assim. Mas eu tenho um pouco de preferência pelo GraphQL, mas na Rocket, por exemplo, a gente usa REST ainda, então ele é muito utilizado ainda, então tem muitos benefícios também, como eu falei ali, né, é muito mais fácil de você identificar erros por causa da semântica do HTTP e outras coisas ali também que são muito boas no REST, né, que vale a pena mesmo. Perfeito. Esse recurso serve para HTML e CSS ou são completamente diferentes? Então, GraphQL é uma forma de você fazer a comunicação entre o cliente e o servidor, né? O cliente, você pode fazer com o framework, com HTML e CSS puro. Eu não sei se você consegue, se tem alguma lib para utilizar sem nenhum framework, tipo o React, ou Vue, o Angular, enfim, para você conseguir usar o GraphQL no front-end. Mas ele não tem a ver com HTML e CSS, mas é a forma que você busca informações no lado do servidor quando você cria uma aplicação front-end, né? Seja com HTML e CSS ou com qualquer outra coisa. Uhum. Perfeito. Você trabalha com GraphQL na Rocket City ou só estuda por fora mesmo? Não, eu já trabalhei com GraphQL em trabalhos anteriores, em empresas que eu trabalhei anteriores. Hoje a gente não usa GraphQL lá, a gente está fazendo umas POCs para fazer mudanças ali na nossa estrutura de todo o nosso back-end, mas ainda a gente utiliza REST em todo o nosso serviço ali. Entendi. Qual padrão no S-Lint você usa no back? No front o pessoal usa mais Airbnb. Então, geralmente, ou eu crio um próprio ali, com as configurações que eu quero do S-Lint, mas não tenho nenhum que eu diga que eu use, não. No front eu também uso bastante o Airbnb, mas para back eu geralmente crio ali algum arquivo do jeito que eu quero mesmo. Ou se eu já uso algum framework que já traz pronto, eu uso do framework mesmo. Legal. Tem alguma regra para aprender GraphQL? Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, assim. Acho que você tem que botar a mão na massa, né? Como eu falei ali, né? Claro que, geralmente, quando a gente começa a estudar, a gente vai para o REST, por ele ser mais fácil, mais simples. Mas se você quer ir direto para o GraphQL também, dá para ir tranquilo, assim. Você não tem nenhum bloqueio, não. Legal, bom saber. Alguma empresa fora o Insta e o Face que usa o GraphQL? Existe bastante. Eu acho que até no próprio site do GraphQL, deixa eu ver se eu abro aqui.
Tem uns casos de uso, né, de empresas que usam. Use cases. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas existe bastante, assim, isso a gente acho que não vê muito, principalmente no Brasil, mas acho que só está crescendo cada vez mais. Eu não achei aqui para citar casos reais, né? Mas muitas empresas usam, não é porque foi feito pelo Instagram, pelo Facebook, que só eles usam, né? Tanto que é open source, então qualquer um consegue usar. Nice. Pelo que eu vi aqui, Airbnb, Shopify parece que usam, pelo que eu estou lendo aqui. Deixa eu ver o que mais. GraphQL é tipo um Ajax? Não, na verdade, para ser sincera, eu estudei bem pouco Ajax, eu não manjo muito de Ajax, então não sei te dar essa resposta assim de comparação, mas eu acredito que não seja não. Com GraphQL, a gente precisa usar Redux ou algo assim? Ele já tem um estado global? Boa pergunta. Isso depende da lib que você vai usar, né? Geralmente, Redux é para uma coisa, né? O GraphQL é para outra, mas você consegue... uma coisa não anula a outra, né? Você usa os dois, geralmente, ali. Mas o Apollo Client, se eu não me engano, ele é muito bom para o front. Eu não sei se ele anula o uso de Context API ou de Redux, porque, para ser sincera, eu sou bem mais do back, então eu não sei responder muitas perguntas de front, porque não é o que eu estou me especializando, sabe? Mas, se eu não me engano, o Apollo Client, você consegue fazer uma aplicação sem Redux. Eu não tenho certeza, tá? Posso estar falando besteira, por favor, me corrijam. Bom, a gente vai para a próxima. Aí, se o pessoal quiser falar alguma coisa, manda aí no chat. Como que funciona a questão de autenticação pelo GraphQL? Boa pergunta. Isso aí eu não entrei a fundo, mas eu comentei ali com vocês que tem 4 parâmetros, né, que a gente usa. Tem info, context, args e parent. O context é para te salvar informações aí, como algum token e tal. Então, você consegue salvar e mandar transportar essa informação entre cliente e servidor através do context. Eu não vou entrar a fundos aqui, porque é realmente uma parte um pouco mais complexa, acho que não vale a pena entrar aqui agora, mas é possível sim, e é através do context ali que você faz isso. Legal. Quando você descobriu ou teve interesse e o que te fez ir para o lado da programação? Olha, eu acho que isso desde de pequena, assim, eu sempre gostei muito e eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada com TI, sabe? Tipo, eu gostava muito de computador, formatava o computador de amigo, de família, assim, e sempre me interessei muito, sabe? Na programação mesmo, eu comecei, foi em 2018, que eu realmente peguei mesmo para estudar e entrei no mercado de trabalho, enfim. Mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com TI. E aí foi quando eu entrei na faculdade, né, de ciência da computação, logo ali no primeiro semestre, eu já comecei em estágio, e aí que foi andando, né, que aí foi mesmo onde eu me apaixonei por programação. Sim, sei bem como é. Que legal. Que horas são? Eu acho que já deu um pouco também. Acho que a gente pode responder mais 2 perguntas? Pode Beleza. ser? Gente, manda aí para a gente responder a última também. É possível ver o GraphQL de alguma página do Facebook? É possível sim, se você inspecionar o elemento ali em network, você vai ver que as requests são feitas com GraphQL ali. No Instagram também dá para ver isso. Eu até esqueci de mostrar, podia ter mostrado ali no Playground como que aparece essa request. Mas é só você ir ali inspecionar o elemento em network, como se você estivesse vendo mesmo ali uma request com REST, e vai aparecer ali uma request HTTP com o endpoint ali /GraphQL, geralmente, né? E se você rolar para baixo lá, você vai conseguir ver o que está passando no body, né? Que vai ser as carries do GraphQL. Legal. Deixa eu ver o que mais. Acho que foi isso. Acho que essa foi a última pergunta. Pessoal causando aqui no chat. É isso então, gente. Ana, muito obrigada novamente. Deixa eu só tirar aqui a perguntinha. Muito obrigada pela apresentação novamente, achei sensacional. Como eu falei, está super convidada para vir novamente. E é isso, galera. Quem quiser também apresentar e tiver alguma, sei lá, quero falar de
PHP, quero falar de React, pode se inscrever que é super tranquilo, né, Ana? Não é tranquilo vir aqui? É tranquilo, dá um pouquinho de nervosismo, mas vai fluindo. Eu acho bem tranquilo. Aqui na Twitch eu acho mais informal, sabe? Então rola bem, acho que vai. E é isso, galera. Eu queria agradecer muito pela presença de todos. Foi muito interessante. Eu acho sensacional a gente poder aprender cada semana uma coisa. Foi muito boa a apresentação. E eu vou ver aqui agora quem está online para passar para vocês. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui na Twitch o que o pessoal anda fazendo. Eu vou dar raid no Frog. E a gente vai chegar lá na raid. O que acontece, né, quando eu dar raid? Eu passo a minha stream e começa a rodar outra pessoa que está streamando ao mesmo tempo. O Frog, ele trabalha com segurança da informação, então é bem legal, assim, as streams que ele faz. E aí vai aparecer aqui para vocês e vamos chegar falando hashtag Cappuccino com a Bali, que vai ser muito bom. Obrigada, gente, de novo pela presença aí. Semana que vem vai ter mais, com certeza. Eu vou mandando aviso lá no Discord. E é isso aí, gente. Boa noite para vocês. Espera aí, deixa eu mandar a raid, que eu não sei se demora um pouco para ir. É isso aí. Mais alguma coisa, Ana, que você queira falar? Você tem 3 segundos. Só agradecer, gente. Obrigadão aí pela presença de todo mundo. Valeu. Valeu, galera.